Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Momento Clássico aqui na Rádio Tropical Web Brasil, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Te convido agora, nessa terça-feira aqui, a ficar comigo até às 8 e pouquinho, acompanhando o que há de melhor da nossa cultura, da cultura fluminense, da cultura brasileira. Aqui você tem música, você tem a música de concerto, você tem os balés, as óperas e sempre um convidado especial no nosso Conexão Cultura. Hoje eu tenho um convidado especial que, além de uma grande experiência com a TV, com o cinema, se dedica hoje a uma instituição, uma das fundações mais importantes da área de museologia do Brasil, que é o MIS. Eu estou chamando agora então o Conexão Cultura. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura. Estou recebendo hoje, e é um prazer enorme receber esse grande gestor e, além de tudo, uma pessoa querida, um fantástico colega de trabalho, que é o César Miranda, presidente da Fundação MIS. César, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu agradeço, Eric, e parabenizo todos os ouvintes, da Rádio Tropical Web Brasil, por esse momento tão especial, esse bate-papo. Muito obrigado. Ô César, deixa eu te dizer, você tem um posto extremamente importante para a cultura fluminense, para a cultura brasileira hoje, e está acostumado com esses desafios, né? Você liderou a Rio Filme num período difícil pra caramba do nosso setor, que foi a pandemia. Fomos o primeiro setor a ser atingido, o último setor a voltar, à normalidade. Então é uma pessoa que tem estratégias, que tem conhecimentos para vencer desafios, sobretudo. E muitas pessoas também não sabem que o MIS não é apenas um equipamento, que além de todos os trabalhos que vocês têm de acervo, de preservação, de memória, vocês têm alguns equipamentos em si, a serem cuidados e tudo mais. O MIS hoje não é apenas um endereço, Conta um pouquinho para a gente disso. Sim, o MIS, a Fundação Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, hoje ela tem um endereço que é na Lapa, que é o setor administrativo e o setor que engloba grande parte de todo o acervo do MIS, que hoje nós estamos quase chegando a 1 milhão de itens. Que maravilha! Já temos catalogados na internet quase 600 mil itens, outros ainda por catalogar. São itens que vêm desde a iconografia, o textual, a parte tridimensional, e a cada dia que chega, mais coleções, Hoje o MIS é composto de 44 coleções, que engloba desde Dorival Caymmi a Marlene, e nós temos também a nossa sede emblemática, que é um equipamento que foi feito em 1922. É a verdade. E em 1965, o então governador Carlos Lacerda inaugurou o MIS, com aquela equipe maravilhosa da época, com Maurício Quadro, depois veio o Ricardo Cravalbim, grande companheiro da cultura, e nós temos lá toda a parte iconográfica. São quase 200 mil fotos de Guilherme Santos e Augusto Malta, e a qual é uma preservação muito intensa os nossos historiadores, museólogos, enfim, 54 servidores atentos a manter isso, essa história viva da sociedade. Hoje, além de tudo, como a gente tem vivido, graças a Deus, um período de expansão na internet, no sentido de
de acesso, né? De ser mais fácil encontrar esse tipo de obra, ser contato, ainda que pela internet, aquelas pessoas que não podem, que não são do Rio, que não são mesmo do Brasil. O MIS tem essa preocupação em ter também aí num site as divulgações, essas 44 coleções e expô-las também dessa forma virtual? Sim, logo que eu cheguei, que eu assumi em 2021, a minha preocupação era expor todo o conteúdo e não só ficar restrito à sala de pesquisa, que é uma sala de pesquisa realmente onde os nossos acadêmicos, né, os nossos universitários, eles vinham para absorver tudo que tem no MIS. E a minha preocupação era justamente essa, dar oportunidade a um pesquisador que esteja no Amapá de ter acesso remoto àquilo que pelo menos tem dentro do museu. Ele não consegue visualizar por uma questão de direitos autorais, mas ele sabe o que ele vai encontrar e isso até o estimula a vir até o Rio de Janeiro e fazer uma pesquisa mais apurada. Então hoje nós temos pesquisadores de todos os cantos do mundo e isso nos deixa muito tranquilo em perceber que foi algo assertivo, como foi também a criação da primeira web rádio de um museu no estado do Rio de Janeiro. Que bacana. Eu não posso falar Brasil porque nós não fizemos esse estudo, mas a nossa rádio MIS RJ, que toca músicas do nosso acervo e também faz com que a gente tenha a oportunidade de ali fazer alguns programas de podcast, alguns programas locais internos que viram acervo. Que bacana. Quem entra na nossa rádio sabe que vai ficar eternizado. Que bacana. E aí então tem uma curadoria? Temos uma curadoria que é feita pela Márcia Benazzi, a nossa jornalista, com muita experiência, né? Trabalhou comigo na época na TV Globo, trabalhou também na Rio Filme, e hoje ela faz a curadoria também da rádio e dos depoimentos para a posteridade. Que maravilha, parabéns. E essa parte dos depoimentos para a posteridade também me interessam muito, porque, sobretudo para as futuras gerações, ouvir ali e sentir a emoção do artista, da persona ali falando sobre si, sobre sua obra, é algo muito impactante, né? Como que tem sido hoje em dia conduzido isso por vocês? Nós temos uma frequência mensal de convidar pessoas para dar o seu depoimento, se juntando a esses 1.190 depoentes, né? Desde Clarice Lispector, de grandes nomes da própria arquitetura. A gente procura estimular não só a área cultural, mas a área que serve a nossa sociedade brasileira. Então você vai encontrar depoimento do Pixinguinha, depoimento este que nos traz muita alegria quando somos procurados por grandes players que vêm ao MIS se abastecer de informações. Por exemplo, nos 100 anos do rádio, né, que tudo começou na Praça 15, né, e depois foi para o Teatro Municipal com aquela o Guarani. Com o Guarani. Então nós tivemos a oportunidade de ter a Globoplay fazendo lá os estudos sobre os 100 anos do rádio, que virou um documentário. Inclusive até me convidaram para dar uma participação, foi muito interessante. Então, somado a isso, outros documentários que são vistos pela nossa sociedade são produzidos através do conhecimento deixado, através de depoimentos. Que maravilha, que maravilha. E hoje, como que vocês detectam ou selecionam, por assim dizer, os notáveis, os artistas que vão prestar esses depoimentos para que isso fique eternizado ali no MIS? Sim, anteriormente, no passado, havia um conselho que tomava essa decisão, né, juntamente com a presidência. Hoje, nós fazemos essa curadoria interna e acaba por observar aqueles
que estão em condições de dar o seu depoimento, muitas vezes até por interesse próprio, do próprio depoente, que bate no MIS vendo a necessidade, né? Existe assim um carinho muito especial com esses grandes nomes quando atingem 80 anos de idade. Então nós temos uma frequência muito grande dessas pessoas que estão preocupadas em deixar o seu legado, não só o legado material, mas o legado de tudo aquilo que eles fizeram, e é algo muito importante, né? E toda vez que a gente recebe esse chamamento do público, né, de 80 a mais, a gente sempre dá oportunidade para que essas pessoas venham dar esse depoimento. Muito bacana, muito bacana. Agora, desde a sua chegada ali no MIS, você tem trabalhado arduamente para trazer programas, inovações ali ao museu, e você tem lançado mão de uma série de programas nesse sentido. Conta um pouquinho para a gente do que tem te dado mais prazer nesses novos programas desde que você assumiu o MIS para cá. Sim, eu tenho um histórico no audiovisual praticamente desde o início da minha carreira profissional, seja ela onde for. É verdade. Então, os 36 anos que eu passei na TV Globo me deram a oportunidade de grandes ousadias em termos de programação. E isso repercutiu muito também na época da Rio Filme. Quando eu fui presidente da Rio Filme por 1 ano e 4 meses, nós enfrentamos uma pandemia e eu fiquei ali sem recursos para fomentar a proposta inicial da própria Rio Filme, Sim. que são os filmes. Foi quando criamos o projeto Cinema nas Janelas. Era um projeto que ia levando um Land Rover com uma grande tela, e quando a cidade estava parada, nós estávamos lá produzindo e mostrando para a sociedade os filmes através das janelas. Isso deu uma repercussão muito grande, correu o mundo. Houve uma entrevista, na época, comigo na CNN, que a repórter me perguntou: o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: olha, enquanto a saúde está cuidando dessas pessoas que estão nos hospitais, nós estamos aqui cuidando da saúde mental. Sem dúvida. Isso foi algo muito importante. Eu trouxe isso para mostrar a ousadia e aquela forma que você tem de se reencontrar dentro daquilo que você vai fazer para a sociedade. Chegando no MIS, após o convite da nossa secretária Daniele Barros, uma incansável da cultura, Verdade. e o nosso governador Cláudio Castro, eu tive que me reinventar. Porque o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, através desse movimento de uma obra parada lá em Copacabana, e a Lapa e a Praça 15 precisando de um grande apoio, nós tivemos que nos reinventar, produzindo material próprio, demonstrando para a sociedade que o museu estava em pé, que estava trabalhando, porque muitas vezes achavam que pela obra estar parada, o museu estava parado. Verdade. Sabe? A nossa grande amiga Clara, que foi presidente do MIS antes de mim, Verdade. a qual teve a sua luta também, deixou um legado muito importante dentro do museu. Hoje ela está no Teatro Municipal. Eu até brinco com a Clara, hoje é mais fácil, né? As pessoas batem na porta do Teatro Municipal e tudo acontece, mas não é bem assim. A nossa luta... Ela tem suas lutas lá também, suas certeza, vicissitudes. com certeza. A nossa luta diária como servidor público é de trazer para essa sociedade tão carente de cultura, e é muito importante que o museu, através de nossos programas que são feitos, que são baseados em conhecimento próprio dos nossos historiadores, museólogos, nossos jornalistas, um grupo muito forte que nós temos no museu, e faz com que a sociedade observe que o museu está se conduzindo. O governo, até o final do ano, estará entregando aquela obra maravilhosa que ficou tanto tempo parada. Verdade, ali em Copacabana. Justamente, estamos hoje nos preparando para essa transferência, não uma transferência de material, porque lá não haverá acervo. O acervo vai continuar no Lapa
e na Praça 15, até por uma questão de marisia, aquela série Sim, de verdade. coisas. Lá vai Exato. ser festa, tecnologia, grandes exposições. E a Lapa e a Praça 15 vai continuar como a academia, aquela que vai fornecer a pesquisa para a nossa sociedade. Nós temos hoje grandes universidades que estão em acordo de cooperação conosco para trazer o seu conhecimento, para gerar cursos, né, dentro do MIS Lapa e MIS Praça 15. Então vocês estão entendendo que, assim, até agora a gente falou aqui em 2 endereços, ou seja, 2 equipamentos, o que já dá bastante dor de cabeça para um gestor, e vem um terceiro aí que, graças a Deus, daqui a pouquinho vai ser inaugurado ali em Copacabana. A população está esperando já há um bom tempo. Ali vai ter também um anfiteatro ali em Copacabana, não? Ali a área vai ser de exposição, né? Vai ter restaurante, vai ter uma área de dança também, né? Vai ter uma danceteria lá. Que bacana. Então é uma área que, por turismo do Rio de Janeiro, vai ser muito importante. Maravilha. E também todos os turistas vão conhecer muito a história do samba, enfim, a curadoria inicial será feita junto com a Fundação Roberto Marinho. Maravilha. E está em um bom andamento. O governador está de parabéns, a secretária Daniela, Verdade. conduzindo isso, e nós lá no Museu da Imagem do Som, dando continuidade ao que foi proposto em 1965 e Muito bem. todos que passaram. Daniela é uma grande trabalhadora da cultura, né? Uma parceira da cultura, incansável. É incrível como o dia dela tem 70 e tantas horas. É verdade, não dá nem para seguir o Instagram dela. Verdade, a gente não dá conta. Muito bem. Ô César, agora a gente falando sobre o MIS, ainda sem o endereço de Copacabana, vocês têm recebido um número grande de visitantes, né? Isso tudo é resultado dessas ações todas também aí da sua chegada, né? Como é que tá? Então, um sucesso isso. Nós temos uma área de exposição muito pequena, que é o nosso saguão ali da Lapa e o mezanino. E a coisa de 2 meses atrás eu recebi a família da Janete Claire, que nos ofereceu uma exposição. Olha que bacana. Eles vieram assim com muito carinho e com muito dedo até para pedir. E eu na hora falei com o filho da Janete Claire: olha, sua mãe era uma mulher maravilhosa. A sociedade precisa muito reverenciar os 100 anos dela. Sem dúvida. Vamos liberar o mezanino. E as novas gerações conhecerem, né? Sim, olha, a gente ficou surpreso. Os jovens estão vindo. Atingimos ontem a marca de 1.000 visitantes. Puxa, que bacana. Né, em um mês. Então isso para um museu que está ali no centro da Lapa, sem muito, digamos assim, muita publicidade, apenas os jornais que deram, mas sem aquela publicidade intensa, eu acho que a visita, tanto para a Janete Claire... Eu entendo bem como que é isso. Isso é uma dificuldade grande pela qual a gente passa, né? A gente necessita muito do apoio da mídia e eu acredito que através do trabalho potente que vocês estão fazendo, isso vai sendo aberto, sabe? Esse caminho para que a grande mídia também se interesse por isso, né? Além das matérias de agenda cultural no final de semana nos jornais, que são extremamente importantes, óbvio, mas que todas as grandes empresas da comunicação possam tentar abrir os olhos de uma forma mais ampla para a cultura de forma geral no Rio de Janeiro, no Brasil. Isso é muito importante para a gente, né? Não, com certeza. Ainda mais quando tratamos de uma exposição junto com Janete Claire, nós recebemos também a história de Chateau, né? Uhum. Assim, Chateaubriand, onde tudo começou, né? Em termos de televisão. Exato. Um homem controverso. E hoje nós inauguramos lá, junto com essa exposição, o uso da inteligência artificial. Isso é muito bacana, né? Eles nos presentearam com uma inteligência artificial que
ela absorve todo o conhecimento, além do que já está proposto através da história do Chateau, mas o conhecimento das perguntas. Então, ela consegue, quando um jovem pergunta quem foi Chateau, ela não se restringe só a responder o que está. Ela acaba também associando e trazendo novas alternativas de resposta. Então, isso é muito importante. Hoje, eu sou um jornalista especialista em TI. Uhum. E passei muito tempo na Globo e tive a oportunidade, em 92, de contribuir com a introdução da internet no nosso país. Eu me sinto muito à vontade hoje, com 65 anos, de manipular essa... Você não aparenta 65 de jeito nenhum. Não, mas de jeito eu nenhum. fiz agora, no dia 27 Parabéns. de maio, 65, mas para mim é um orgulho. Né? Eu até Claro, falo, a sem primeira dúvida. coisa que eu fiz foi tirar meu cartão de idoso. Né? Muito bom. Então faz parte e eu me sinto muito à vontade nesse ambiente. E é um ambiente que a gente está fazendo testes com responsabilidade. Há pouco tempo nós fizemos uma live com grandes nomes que trabalham com IA no país e tivemos uma resposta muito interessante. Que bacana. Porque usar no museu a inteligência artificial como ferramenta é o que a gente espera. E não que a IA pense por nós. Sim, entendeu? Sim. Hoje, quando você vê pessoas se utilizando da IA para colocar uma voz numa música, você pode até fazer um teste, mas você tem que ter o cuidado de fazer com que o humano participe. Sim. Entendeu? Porque essa é a nossa história. Mas a IA está aí em todos os setores e a gente tem que se adaptar e usar com responsabilidade. Há aquelas previsões mais catastróficas que dizem que a gente vai chegar um momento que a gente vai perder o controle, etc. Mas enquanto a gente tiver esse controle, a gente tem que fazer muita atenção nesse sentido, né? Hollywood que... Deixa com Hollywood. É verdade, que fique só nos telões. É verdade. Eu vou fazer um pequeno intervalo e na volta eu gostaria de falar contigo sobre a fruição disso tudo também pela nova geração. Como que é isso, se vocês recebem escolas, etc e tal, ali no MIS, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fiquem conosco aqui, hoje, Momento Clássico, recebendo César Miranda, presidente da Fundação MIS, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Até já! Estamos de volta com o Momento Clássico aqui nessa sua noite de terça-feira na Rádio Tropical Web Brasil, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. Estou voltando aqui então nesse bate-papo super agradável e super rico, potente, com o presidente da Fundação da Imagem e do Museu Imagem do Som do MIS, que é o César Miranda. César, eu estava falando aqui antes do intervalo a gente está falando sobre novas gerações, sobretudo, e como que é o MIS quanto à sua preocupação, por exemplo, com a escola. Existe um projeto escola que receba escolas lá para conhecer o museu ou para voltar ao museu? Como que é isso? Como funciona lá? Eric, o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, ele tem uma preocupação muito grande com os jovens, no sentido de fazer com que essa faixa etária da nossa sociedade perceba a importância do museu. Eu trago isso porque eu fui um jovem, eu me formei na faixa, né? Isso lá em 84, e eu me utilizei muito do museu como pesquisa. Uhum. Nas minhas pesquisas lá naquela época, nós tínhamos um professor que nos estimulava a ir ao MIS. E é até interessante hoje eu ser o presidente de uma instituição a qual me ajudou muito na minha formação. É diferente, né? É muito. Então, eu sinto em loco o que é a necessidade de atrair esses jovens. Uhum. Nós temos uma preocupação. O jovem da rede estadual, nós temos um setor que antes era chamado de educativo. Eu fiz uma promoção, virou acadêmico, para que a gente possa também absorver aquele acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, da mesma forma se ampliou o leque de possibilidades, né? Justamente. Então, hoje, a gente recebe desde a rede municipal, estadual, de ensino, até grandes mestres que venham
estudar e até mesmo da ABL, né? Eu já tive o prazer de ser entrevistado lá por alguns imortais e Que nós maravilha. fizemos esse estímulo e eles vêm. Hoje, o museu ele tem uma frequência muito grande no nosso centro de pesquisa, que nós, logo que eu cheguei, eu fiz uma homenagem ao Ricardo Carvalbin. Né? Grande Ricardo, um Então, amigo querido, um abraço grande, Ricardo. Com certeza, e ele é um que nos inspira, que nos faz olhar aquele período que ele ficou de 65 a 71. Nós temos uma observação, lógico que ele não tinha o apoio tecnológico que hoje nós temos, mas nós podemos amplificar todos os legados que foram deixados por todos os presidentes que passaram pelo museu. É muito importante que a gente tenha esse olhar institucional e perceba, entre erros e acertos, lógico que ninguém vai acertar sempre, e dar continuidade ao Mas é sempre com o intuito de acertar. Com certeza, com certeza. Então, o MIS hoje ele tem uma frequência, né, muito grande desses jovens que vêm. A gente tem acordo com alguns colégios e a gente também fica produzindo ideias para atrair o jovem. Porque é muito difícil hoje você fazer com que um jovem perceba a importância de Marlene, de Emilinha Borba, de Pixinguinha. Verdade. Então nós formamos já 2 turmas, através de um acordo de cooperação com o Centro Tecnológico Federal, que é o CTAV, a Valquíria, uma parceira maravilhosa que sempre está conosco. Nós já formamos 2 turmas, onde eu trouxe a expertise deles na área de cinema, de fazer aqueles projetos stop motion. Então, trouxemos os alunos da rede estadual com o intuito que eles utilizassem o que nós temos de melhor, que é a informação sobre esses grandes nomes. E saíram vídeos maravilhosos. Que bacana. Formamos 2 turmas já. Tivemos que dar uma parada porque hoje nós finalizamos um 3º curso que nós formamos junto com o CTAV e o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ. Formamos 50 mulheres em curso de dramaturgia. Olha que bacana. Que foi feito por 3 meses lá na sede da Praça 15. Já houve a formatura e agora a Valquíria me deu a grata notícia que nós vamos dar continuidade para que essas mulheres façam um novo curso para colocar em prática os roteiros que elas fizeram. Que bacana. E voltando aos alunos, eles quando estiveram conosco, eles fizeram vários vídeos e eu fiquei um pouco emocionado, não muito, mas 2 pessoas, 2 jovens, hoje estão fazendo cinema na rede pública. Que bacana. Então isso mostra que a nossa capacidade de atrair o jovem, e hoje eu considero esses jovens embaixadores do Museu da Imagem do Som. Maravilha, parabéns. Isso é a importância da oportunidade, da oferta de oportunidade e da oferta da linguagem para as pessoas, né? Você estava falando há pouco tempo sobre a sua paixão também pela música, através de um trabalho num período que você teve, né, na Rede Globo. E aí, por exemplo, meu filho tem 5 anos e desde pequenininho, claro, que eu ofertei a ele a música clássica. Então, para ele é algo natural hoje em dia. Se ele está assistindo, a gente está assistindo algum concerto em casa, ele se põe na frente da TV e fica imitando o maestro ali. A gente precisa, enquanto gestor, ter essa preocupação em poder ofertar o máximo possível as diversas linguagens para que a gente possa despertar e, com isso também, aumentar as opções futuras nesses jovens, né? Então, isso deles estarem fazendo cinema graças a essa oportunidade, isso é fantástico, é um legado que vocês deixam. Parabéns mesmo. Eu agradeço em nome da equipe, porque é um trabalho árduo. Eu imagino. Agora, falando em trabalho árduo, para que isso tudo também não fique centralizado, né? Como que funciona as parcerias do MIS com outra instituição que queira, por exemplo, uma coleção durante um tempo, uma parte de um acervo? Existe essa possibilidade? Sim, ela existe e nós tivemos a oportunidade de
de 2021 para cá, oferecer para a sociedade de São Paulo o prato do João da Baiana, onde tudo começou, né? E o SESC lá de São Paulo nos fez essa solicitação. Lógico que é um acordo de cooperação que você faz, envolve seguro e uma série de outras responsabilidades, e nós tivemos a oportunidade de ceder esse prato por 9 meses para ficar lá no SESC de São Paulo, onde a sociedade local teve como observar esse prato do João da Baiana, que ele é um dos itens mais emblemáticos que nós temos em Salvaguarda. Fora isso, nós tivemos também apoiando o Instituto Moreira Salles, né, o IMS, lá em São Paulo, onde eles fizeram uma exposição onde retratava o Rio de Janeiro, e nós fomos responsáveis por ceder mais de 80 fotos. E tivemos aqui também, nos 100 anos da Câmara de Vereadores, nós também fornecemos todo o material que eles utilizaram nas imagens que retratam, através de Augusto Malta, daquele complexo. E também tivemos a oportunidade, foi lançado há pouco tempo, um livro da Alerj, onde eles foram lá também, fizemos um acordo de cooperação e cedemos imagens de Augusto Malta sobre o início da Alerj. Então, o Museu da Imagem e do Som, ele não só se preocupa a atender a uma sociedade local, que é a sociedade fluminense carioca. Ele pensa no Brasil como um todo, porque é uma responsabilidade muito grande, enquanto você, em diversos MIS pelo Brasil afora, nós fomos os protagonistas, né? Ricardo Cravobin, Carlos Lacerda, Maurício Quadro, que abriram esse museu e abriram a imaginação a ser guardada através do áudio e do vídeo. Hoje, nós estamos, ontem, né, eu posso até te falar, nós fechamos um acordo de cooperação com a Casa do Choro de Santos, onde eles vão homenagear no dia 28/6 a figura do garoto, aquele compositor emblemático lá de São Paulo. Muito bacana. E que nós temos hoje em acervo mais de 400 fotografias, temos o banjo dele, temos o violão dele, e temos inclusive algo assim muito particular. Durante um voo, ele fez uma música e ele não tinha onde escrever. E ele se utilizou daquele saco de enjoo para escrever música, ali. E esse saco de enjoo, que antigamente era dado nos voos, ficou imortalizado no Museu da Imagem e do Som. Que bacana isso, Sérgio. Então, hoje o museu, ele atende não só a sociedade carioca fluminense. Estamos abertos a todas as partes do país, queremos que Varriçai, a cidade de Varriçai, cidade de Areal, Petrópolis, Duque de Caxias aqui próximo, esteja conosco. Maravilha. Perceba o que se tem e o que se pode ser explorado para levar para essa sociedade. Que os local. 92 municípios possam usufruir, né? Participar do dia a dia do museu, mas também todo o Brasil, como agora vocês estão ampliando essas fronteiras, levando até Santos ali na Baixada Paulista. Com certeza. Né? Que bacana isso. Voltando agora para a gente encerrar aqui, César, sobre a importância e a preocupação que vocês têm com os alunos da escola pública, e vem chegando alguma coisa muito importante aí, e acredito que pioneira nesse sentido, nesses moldes. Conta pra gente. Vou deixar você falar. Tá ótimo. Nós tivemos o prazer, em agosto do ano passado, receber uma emenda parlamentar da deputada estadual Dani Balbi, e utilizamos esses recursos para criar a primeira fototeca do estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Na sede Lapa. Ela foi construída numa sala com 70 metros quadrados. Hoje nós temos equipamentos, nós temos condições de, além de todas as fotografias que a gente guarda já, temos condições de ter um acervo chegando a 4.500.000 fotos. Puxa vida!
A ideia é justamente permitir que qualquer cidadão do estado do Rio de Janeiro possa postular, deixar o seu acervo conosco. O direito autoral continua com a pessoa. O direito patrimonial vai ser da sociedade fluminense. E, com isso, ficamos estimulados em criar um ambiente onde os alunos da rede estadual, que serão os nossos testes, né? Porque eu espero que venham mais editais, a gente está finalizando o edital, onde a gente vai premiar com recursos, né? Recurso esse que em breve iremos colocar no edital, mas com 4 temáticas, e nós vamos conseguir que qualquer aluno da rede estadual, em todo o estado do Rio de Janeiro, participe contando a história da sua cidade. Que não bacana só isso. uma fotografia, Eric. A gente também, eu como jornalista e guardião da língua portuguesa, eu espero que venham grandes redações, para que a gente possa incorporar não só a fotografia, né, aqueles 3 primeiros que vão ser premiados, mas aqueles outros que vão deixar, e deixem também um relato histórico sobre a sua cidade, sobre a sua comunidade. Então, essa é a nossa ideia. E muito em breve estará no nosso site. Parabéns por essa iniciativa, parabéns também à deputada pela emenda parlamentar, Dani Balbi, muita sorte sempre no mandato, mas parabéns pelo legado que vocês têm deixado. Isso é mais uma maneira, uma forma do MIS dialogar com todo o Brasil, né? Além da sua sede importante no Rio de Janeiro, mas aberto ao diálogo com outras cidades, com outros estados. Parabéns mesmo, César, pela sua gestão. Muito obrigado, e esses agradecimentos eu transfiro para todos os nossos servidores, inclusive para nossa secretária, né? É muito incansável, eu sempre falo, eu não consigo nem seguir o Instagram dela, eu já fico cansado, mas ela realmente batalha muito pela cultura do nosso estado. Verdade, realmente é uma estrela guia que a gente segue com muita admiração, né? E torcendo para que ela tenha cada vez mais sucesso, porque o sucesso dela reflete em todas as linguagens artísticas dessa potente cultura que é o Rio de Janeiro, né? Com certeza. César, seja bem-vindo sempre. Você conta com o programa também para divulgações futuras, tá? Do que vocês tiverem de projetos novos. E antes de encerrar, queria que você deixasse aqui as redes sociais do MIS, o site, como que a gente entra em contato com vocês. Sim, nós temos a nossa rede social, que é através do site oficial institucional, que é www.fmis.rj.gov.br. Nós temos a nossa rádio, que é a www.radio.mis.rj.gov.br. E temos o Instagram, que é @mis.rio. Maravilha. Né? E o teu Instagram? O meu Instagram é muito complicado. É Cesar.miranda.ribeiro. Ah, é daqueles assim para você não encontrar, você entendeu? Não, porque eu prefiro trabalhar no coletivo. Claro, tá certo. Então tá bom. César, sorte mais uma vez em todos os seus projetos e conte conosco sempre. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, é um prazer. Espero que também em breve você possa nos dar um grande depoimento lá no podcast. Puxa, vai ser um prazer, MIS, né? vai ser um prazer. Vamos marcar. Já fiz o convite. Maravilha, tá aceito. Obrigado. Para vocês então que ficaram conosco aqui até agora na Rádio Tropical Web Brasil, nosso muito obrigado em meu nome de toda a equipe da Rádio Tropical. Um beijo grande e renovo aqui o convite para que na próxima terça-feira às 7h, você esteja aqui juntinho conosco em Momento Clássico, também com Conexão Cultura, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Até a próxima terça, um beijo grande e tenha uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.